Então, voltando de novo, pessoal, vamos ver se dá uma melhorada aqui. Boa noite de novo. Torcendo aqui para a internet dar certo. E chamar a Maritza de novo. Maritza, se você estiver por aí, vou te chamar de novo. Vamos ver, vamos torcer, pessoal. Olá, boa noite. Agora vamos ver, né, Maritza? Melhorou Oi. muito. É verdade. Apesar de que eu tô no Wi-Fi de novo. Né? Não, mas melhorou. O pessoal também ficou melhor assim? Eu vou colocar um fone porque alguém colocou que o meu som tá baixo. É, Vamos ver se melhor melhora. colocar o fone. Eu tô aqui esperando aparecer aqui no computador a nossa imagem. Ah, agora sim. Agora tá ok. Tentando aqui. Só um minutinho. Uhum. Desculpa, pessoal, por essa questão técnica, a gente vai voltar a falar, né, de genética e espiritualidade, que é nosso tema de hoje. Bom, vou voltar um pouquinho, né, do que a gente estava falando, né? Para mim não existe muita distinção entre genética, espiritualidade, ciência e espiritualidade, né? Na verdade, o que a gente chama de espiritualidade, que a gente vai conversar agora, de energia, chakras, espíritos, outras dimensões, né? A influência, né, dessa dimensão espiritual no nosso corpo físico com as doenças e a cura, para mim é uma coisa só, mas ainda a gente não tem como medir, estudar, né? Não temos aparelhos que veja as energias dos quais a gente fala, não tem um aparelho que veja os chakras, as alterações energéticas que ocorrem no nosso corpo, né? Para a gente falar, olha, a doença está se formando no nosso campo energético, né? E isso vai se materializar, né, no nosso corpo físico. A gente ainda não tem isso. O que a gente tem, né, Maritza, e que a gente desenvolve aqui no Centro de Estudos da Consciência, é uma percepção das energias através da clarividência, através dos chakras que estão à nossa disposição para a gente ter uma percepção do mundo espiritual. Então, apesar da gente não ter aparelhos, a gente tem como fazer essa percepção da energia dos chakras, dos espíritos, né? Então, eu queria fazer uma reflexão e convidar as pessoas a imaginarem, né? Imaginarem como seria diferente, né? Como seria se a gente pudesse enxergar o tipo de energia que a gente produz quando a gente está com raiva, por exemplo. Ah, a gente está com acesso de raiva. Se a gente pudesse ver a energia, né, que a gente libera do nosso corpo energético através do nosso chakra básico, né? A energia da raiva, a energia super densa da raiva. E se a gente conseguisse ver os espíritos que a gente atrai quando a gente está produzindo esse tipo de energia, provavelmente a gente mudaria rapidamente de comportamento. Atualmente, assim, quando a gente não enxerga, a gente sente um certo incômodo, um mal-estar, um peso, uma sonolência, uma dor. Mas imagina se a gente fosse capaz de ver claramente essas energias sendo produzidas pela gente. Acho que a gente mudaria rapidinho, né? Se a gente fosse capaz de ver, por exemplo, um câncer se formando na nossa parte energética, né? Se a gente pudesse ver, né, quando o Moisés fala, quando ele olha para as pessoas e quando ele vê que um câncer está se formando na nossa parte energética, ele vê como uma formação escurecida, quase como se fosse uma entidade, né, que tem consciência própria, com ramificações enegrecidas, então ele consegue ver as alterações no nosso campo energético e que vai se materializar no campo físico. Imagina se a gente conseguisse ver nitidamente isso,
realmente a gente mudaria, né, o nosso comportamento, tudo que a gente pensa, o que a gente sente, né? Quer complementar alguma coisa nessa parte? Pode Essa, ir ref- me interrompendo. então, essa reflexão ela é de grande importância, né, Érica? Para a gente realmente tomar as rédeas e entender o nível de responsabilidade que a gente tem com a gente, né? Desse conhecimento Sim, que vai trazer a mudança para a nossa vida quando a gente muda aquilo que pode causar tudo isso, né? Esse entendimento energético, né? De sim, como ela é processada no nosso corpo e todas as nossas dificuldades que a gente vai falar um pouquinho, né? Todas essas questões que são perfeitamente modificáveis, né? De acordo com a nossa sim, vontade, conhecimento e intenção, acho que a gente faria muita coisa diferente. Eu pelo menos penso que para mim faria muita sim, diferença, né? Faz muita sim. diferença, né? Sim. Outro exemplo que eu ia dar é quando a gente estivesse comendo compulsivamente, se a gente enxergasse os espíritos que estão à nossa volta, né, nesse processo, né, os espíritos não muito bonitos, né, não muito agradáveis que estivessem à nossa volta nesse momento compulsivo de se alimentar, né, então a gente realmente mudaria. Tem uma coisa que nos workshops que eu costumava falar para as pessoas e perguntar para as pessoas se elas se lembravam do momento, né, em que elas foram concebidas, né, quando um espermatozoide junta com o ovo e começa a formar. Olha só, não sei se alguém já pensou nessa questão. Imagina só, no momento em que a gente nosso corpo físico é concebido, quando junta um espermatozoide e um óvulo, daquela única célula, né, que foi a junção do espermatozoide e óvulo, a gente começa a se dividir até formar esse corpo inteiro, né? Existe uma forma energética, né, que faz com que forme todo um corpo físico. Existe todo um material genético que a gente vai falar um pouquinho sobre o que é genético, o que é epigenético, mas imagina só, de uma única célula, né, que se juntou, né, nessa junção de espermatozoide e óvulo, a gente, né, vai se multiplicando, multiplicando, multiplicando até formar trilhões de células, né, dividindo em órgãos, em pele, cabeça, perna. Mas se nós formos capazes, né, ou se de alguma forma, de uma única célula, se formou tanta, né, tantas células diferentes até formar o seu corpo inteiro, por que que a gente não conseguiria curar alguma doença? Ou por que que a gente não conseguiria refazer um órgão, né? É lógico que precisa de conhecimento, de entendimento de como funciona essa forma, né? Que faz um corpo, né, crescer e se formar. A gente precisa de muito conhecimento para isso, mas seria possível, né? Quando a gente fica gravemente doente, a gente não se lembra que esse processo um dia aconteceu com a gente. Para a gente formar esse corpo, a gente partiu de um zigoto, né, de uma célula só. E a gente fica com muito medo, com muita dúvida, por exemplo, numa doença como o câncer, a gente fica com tanto medo que a gente acaba se esquecendo da nossa capacidade de curar. É o que a gente vai conversar um pouquinho hoje, né? Uhum. E ficamos na dúvida: será que eu consigo me curar, né? Será que meu corpo vai se restabelecer? Será que eu vou melhorar, né? Então, por isso que nessa conjuntura, né, é importante a gente ter o conhecimento de toda a espiritualidade e conhecimento da ciência que está pouco a pouco assim trazendo respostas para aquilo que a gente já conhece da parte espiritual. Né? Então, penso que é importante até antes da gente adoecer, a gente internalizar esse conhecimento para que a gente possa fazer face a situações difíceis, né, no momento que a gente está doente, né? Algumas pessoas, assim, acabam ficando doentes primeiro para poder ir em busca desse conhecimento. A gente tem a oportunidade de ter esse conhecimento antes de chegar na doença, né? Então, antes da gente entrar mesmo no conceito de genética, epigenética, é importante a gente ter alguns conceitos, né? Por exemplo, nós somos uma consciência, né? A consciência, nós não somos esse corpo físico, nem somos o nosso corpo astral, nem o corpo mental, que são veículos de manifestação
de nós como consciência. Nós somos consciências, que somos uma organização energética, que o Moisés chama de instanciável. Significa que nós podemos ir aprendendo, ir acumulando conhecimento, e essa organização energética, ela se remodela, ela sempre se altera à medida que a gente vai acrescentando conhecimento, né? E as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, elas não começam no nosso cérebro físico, né? A neurociência atualmente está super em moda, né? E a neuroplasticidade, tantas coisas, mas eu queria ressaltar que essas emoções e pensamentos, elas não têm origem no cérebro. O cérebro, ele é um aparelho, ele é um veículo pelo qual a gente consegue manifestar, né, como consciência, né, o que a gente pensa, o que a gente sente, mas ela não começa no nosso corpo físico, visto que no centro de estudos a gente estuda, por exemplo, a projeção astral. Ou quando a gente falece, a gente perde o corpo físico, a gente não deixa de pensar ou não deixa de sentir, né? Mesmo a gente não tendo corpo físico, né, na morte, ou mesmo numa projeção astral, quando a gente está fora do nosso corpo físico. Por que isso é importante? Ele é importante porque, todas as pesquisas do Moisés coloca que as doenças são resultado do que a gente constitui no nosso pensamento e nas nossas emoções, né? E isso está super ligada à epigenética que a gente, né, vai comentar. O tempo todo a gente está pensando alguma coisa, sentindo alguma coisa, né? E nós, como consciências, desde o início, né, da nossa primeira encarnação, a gente já teve centenas ou milhares de encarnação, a gente foi exposto a situações de ameaça, a situações de medo, e a gente foi constituindo toda uma organização interna de defesa, né? E aí é muita história, né, que a gente já passou. E essa organização defensiva que a gente cria, essas ameaças, esses medos, eles vão dar um certo tipo de pensamento, né, que a gente produz, emoções, e eles são a origem das nossas doenças, né? Mas tem muita coisa que a gente tem que comentar a respeito disso, né? Eu acho que eu vou falar dos chakras um pouquinho mais para frente, Maritza. E vou falar um pouquinho sobre genética, né? Só vou dar um exemplo antes de você realmente começar a falar sobre genética e epigenética. Então, não sei se todo mundo sabe que os nossos genes, né? Ele tem toda a informação para nos formar, né? Então, através dos nossos genes, a gente pode formar um fígado, um coração, a pele, o corpo, né? Toda a conformação, né? Eu vou dar um exemplo como se a gente tivesse dentro de um armário, né? Cheio de gavetas, né? Para eu fazer um fígado, por exemplo, eu vou na gaveta, eu abro 10 gavetas e pego os nossos tijolinhos, né? Nossa matéria-prima para fazer um fígado, né? Isso são os nossos genes. Os nossos genes, assim, eles determinam que cor de olho a gente vai ter, que tipo de cabelo, que conformação de corpo, né? Ele é todo o código, né? Toda a informação para nos formar. A epigenética, né? É bem interessante, assim, porque tanto para formar doença, tanto para ter a cura, é como se eu tivesse acesso a todo esse armário cheio de gavetas com informações, que são os nossos genes, mas que eu pudesse abrir ou não uma gaveta, né? Então, para eu me curar de X doença, de um câncer, por exemplo, eu teria de me valer de vários genes para eu poder alterar, né, aquela doença e me curar. Então, a gente pode, a epigenética, e a Marissa vai explicar um pouquinho, a gente pode escolher os genes que vão ser expressos ou inibidos. Então, o tempo todo, né, a gente pode fazer escolhas de genes. Não era que nem antigamente, né? Eu herdei um certo gene para ter uma certa doença e vou ter aquilo de qualquer jeito.
E a gente vê que agora não é assim, né? Então, são poucas as doenças que têm esse determinismo genético. Agora, através do que a gente pensa, do que a gente sente, a gente pode fazer escolhas de que genes vão funcionar naquele momento, né? Maritza, a sua palavra. Ai, que responsabilidade, hein? Com quem trabalhou no projeto Genoma e eu agora fiz um pouquinho de genética na faculdade. Mas essa reflexão ela é muito importante, né? Até para a gente entender o nosso próprio corpo físico, que até no SEC a gente fala bastante, né? Do nosso corpo como uma ferramenta para a gente conseguir evoluir. Então, da gente entender como ele funciona e linkar nessas mudanças que tiveram, né? De estudos científicos mostrando que esse novo estudo, né? De genética e epigenética traz para nós uma nova responsabilidade. Por quê? Uhum, Porque já não é mais visto, né, o determinismo genético como eu sou consequência daquilo que eu herdei, daquilo que meus uhum, pais me deram, né, os avós. Mas agora, a partir de agora, já está sendo feito estudos mostrando que outros fatores interferem, né? Como a Erika disse, uhum, são poucas as doenças que são realmente causadas por fatores intrinsecamente genéticos, né? Em torno de 5%. E como a gente explicaria isso, né? Como as doenças elas vão se manifestar no nosso corpo, tendo agora uma explicação da ciência. Então, como a Erika falou, a gente herda, né, dos nossos pais esses genes. Esses genes é como se fosse uma porção, né, uma parte do DNA daquela molécula, né, em espiral. Então, esses genes, eles servem como se fosse uma receitinha, né? Que as células, elas vão fazer a leitura e a partir daí elas vão entender no que elas têm que se transformar e na função que elas têm que fazer. Então, é assim que é, né, distinguido em grosso modo, né, Erika? Porque é bem complexo entender a parte de genética, mas só para a gente entender como vai funcionar a epigenética, é de que essas expressões elas vão acontecer, né, tanto para diferenciar células de um órgão para outro, quanto também na relação em tudo que as células do nosso corpo vai produzir. Todas as células do nosso corpo têm essa carga genética que é igual. Né? As trilhões de células que a gente tem no nosso corpo têm a mesma carga genética. E o que vai determinar? Né? Justamente a expressão ou não desses genes. Então, a epigenética ela veio para mostrar isso. Como que é feito esse ligar e o desligar desses genes, né? Essas gavetinhas que a Erika falou. Isso é o que a gente chama de metilar, né? A metilação, é o ligar e o desligar. E então, eu posso ter o gene, né? A gente sabe que é uma questão de combinação também, é bem mais complexo, mas só para vocês entenderem a questão de expressão genética, eu posso ter aquele gene que está ali responsável por me evitar que o câncer se manifeste. Ele é responsável por me defender, né? Então, uhum, a outra pessoa tem o mesmo gene, né? Só que tem algumas substâncias, né, que elas vão esconder esses genes. Então, a mesma célula, ela não vai conseguir enxergar aqueles genes e fazer a leitura e aí saber responder frente àquilo. Então, eu que tenho a expressão desse gene, que está lá aparecendo e minha célula está entendendo, olha, eu tenho aqui um gene que me protege, vai deixar a minha imunidade ok, que se tiver uma alteração, uma mutação na minha célula, mudou a sequência de DNA, pode virar um câncer, eu vou ter a defesa. Em outro organismo que se né, teve essa metilação e não tem mais essa proteção desse gene, ele ficou escondido, pode ser que aconteça a mutação e essa proteção ela não vai acontecer, então está desenvolvendo esse câncer. E o que é que vai produzir isso então? São os genes, né? Os genes são o grande vilão, né? O culpado pela nossa doença, e na verdade foi estudado que não, né? Pela epigenética foi visto que o que faz o gene ser expresso ou não, ficar escondido ou não, é o nosso comportamento, é a nossa relação com o ambiente, é a nossa interpretação do meio externo, é a nossa alimentação, são vários fatores, né? Então, tem vários estudos, né, com animais e alguns com humanos, que estão uhum, demonstrando essa alteração frente alguma mudança, né, nesse padrão, nesse uhum, comportamento. Então, por isso que a gente
vê que a epigenética, né, a genética, ela está muito relacionada com o que a gente fala aqui, né, de Sim. espiritualidade. Por ter essa relação, quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando da gente, da nossa manifestação, do nosso comportamento, a gente está falando de tudo isso. Então, agora a genética com essa nova visão de que a gente também determina dentro da gente o que a gente vai manifestar de acordo com o que a gente é, as nossas escolhas, então ficou realmente uma convergência, né, de que a gente é Sim. resultado do que a gente se constitui. Então, só para exemplificar, né, no início, né, do estudo de epigenética, que foi em torno de 1940, é, alguns estudos mostram essas alterações. Por exemplo, com ratos, né, um camundongo, na verdade, que tinha a expressão de um gene que ele era responsável por deixar os ratinhos obesos, amarelos, e eles tinham uma predisposição a ter diabetes e doenças cardiovasculares. E essa doença, ela era transmitida para os seus descendentes, né? Então todos nasciam com a mesma característica, né, que a gente chama de fenótipo, a expressão desses genes. E o que foi feito o experimento, né? Foi dado para essa ratazana, para esse camundongo, uma alimentação diferenciada, né, baseado em vegetais. E aí foi observado, né, que a prole dessa, desse camundongo foi com um fenótipo diferente. Nasceu Uhum. marrom, magro e também com uma longevidade maior, porque essa característica que Uhum. a mãe tinha dava um Sim, tempo de vida muito curtinho para os ratos, né, para os camundongos. sim. E aí esse ratinho ele teve um tempo de vida maior e ele também não tinha essa suscetibilidade de ter diabetes, né, e obesidade, todas essas outras comorbidades que a mãe tinha. Então isso foi uma revolução, né, para os estudiosos, para os biólogos, geneticistas, né? E isso pode ser levado para os seres humanos também. Uhum. Posso acrescentar dois trabalhos, assim, humanos? Sim. Bom, uma delas, né, são dois estudos já de um certo tempo, né, mas uma de mulheres portadoras de genes que levam a alto índice de câncer de mama, que é o BRCA1 e o BRCA2, né, e aí foram estudadas, né, essas mulheres e essas mulheres foram orientadas a fazer uma dieta com pelo menos 27 tipos de frutas, legumes e verduras diferentes por semana, né? Por semana. Aí eu fiquei pensando, nossa, 27, né? Eu fiz assim, quantos tipos, né, de coisas a gente consegue comer, né, de verduras, frutas, legumes. E o que foi visto nessas mulheres que tinham uma altíssima chance de desenvolver câncer de mama, que em torno de 80% tendo esses genes, elas reduziram o risco delas em 73%, assim, só com a alimentação. Então, o gene era bem determinante para elas terem câncer de mama, mas uma mudança do estilo de vida alimentar mudou a chance delas de terem câncer de mama. Outro é um estudo, né, com pacientes portadores de câncer de próstata. E foi orientado para eles fazerem o quê? Existe uma certa quantidade de homens com câncer de próstata que não queriam passar por um tratamento convencional. Então, foi proposto para eles fazerem um tratamento assim, alteração, né, da parte alimentar com alimentação vegetariana e suplementos, fazer exercício físico, fazer terapia em grupo, fazer terapias Meditação. práticas de gestão de estresse, tipo relaxamento. E o que que eles observaram na parte genética? Que 500 genes mais ou menos modificaram, né? Então, essa modificação quer dizer o quê? Aqueles genes que não estavam muito expressos, muito usados, começarem a ficar expressos, eram genes relacionados
a um processo de evitar, né, a expansão do tumor ou de destruir células tumorais, e aqueles genes, por exemplo, né, que estavam relacionados à origem do câncer, ela diminuiu sua expressão, então modificou a atuação de 500 genes e reduziu o tumor, né? Então, existem muitos trabalhos mostrando isso, porque assim, até hoje em dia, assim, é muito estranho você chegar, né, para o paciente, eu principalmente que lido com pessoas com câncer, falar, olha só, né, vamos trabalhar sua emoção, vamos trabalhar seus pensamentos, vamos trabalhar o modo como você vê a vida, isso vai te trazer cura. E mesmo tendo todos esses trabalhos, é difícil fazer essa ponte para que as pessoas entendam isso. Falam assim, olha, é extremamente importante a gente cuidar das suas emoções. Ele é a base da sua doença. Mas aqui a gente tem a oportunidade de conversar sobre isso, né, Marisa? Quer Sim, continuar? é só uma colocação do DN Carlin. Eu penso que muitos Uhum. seres humanos devem ter bastante resistência em aceitar que podem se curar, mas que isso demanda mudanças internas e externas muito sérias, né? Relacionando com o que você falou e com o seu Sim, trabalho, né? E realmente, ô Dani, isso é uma coisa que realmente exige da gente um entendimento de como acontece, e conforme a gente vai estudando, eu também estudando sobre esse tema, fui vendo que é bem maior do que eu imaginava, né? A influência do que eu sou na constituição de doenças, não só como cura, porque senão a gente fica com aquela ideia de que tive, se instalou, e aí eu preciso desfazer algo que eu imagino que seja muito complexo, muito difícil, né? E na verdade, a Constituição foi feita através do que eu fui fazendo, né? E isso não é para gerar uma questão de culpa, né? Mas é de entendimento de que a gente tem tanto responsabilidade na criação, mas que tem também uma potência e responsabilidade também para desfazer isso, porque isso é perfeitamente desfeito, né? Quando eu falei de epigenética, né, da metilação, ela pode ser é, reversível, né? Como nas sim, abelhinhas, né? Que tem lá na colmeia determinadas abelhas, por exemplo, vamos supor que é retirado, né? Alguma classe lá, né? Das abelhinhas, e aí, como tem um desfalque, algumas abelhas elas se modificam epigeneticamente para suprir a falta daquele, eu não sei falar certinho das abelhas, se é uma casta, né, é uma categoria delas, e depois, quando aquilo é substituído e o número se equilibrou, elas voltam a se manifestar fenotipicamente, né, como elas eram antes. Então, essa metilação, ela pode tanto acontecer como desfazer. O gene ser manifesto e ele ser escondido da célula, né? Vai depender da relação externa, vai depender da circunstância. E essa dependência, na verdade, não vai depender somente de uma causa externa, né? Como algo fora de mim. Vai ser da minha interpretação em relação ao externo. Então, quando a gente entende melhor sobre isso, dá para a gente entender também na forma como a gente consegue e no entendimento do poder que a gente tem para refazer, né? E a sim. gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas só para elucidar um pouco, né, essa ideia de que não é algo determinado, né, nem a epigenética é algo determinado, e que tudo é possível de se refazer, até mesmo porque o Moisés coloca que nada é impossível, né, tudo pode ser feito. Uhum. O Leite, isso já respondeu, né, a pergunta da Oleiteana, que pergunta, o pensamento faz mudar a doença já instalada? Exatamente isso que a gente está falando, sim, né? E a Cris coloca, complicado é ter uma doença como a minha, insuficiência renal crônica, e saber que não vai se curar. Então, não sei se vocês já leram o livro O que eu contaria se fosse Francisco. Me lembra, Marícia, se eu estou correta, é lá que o Moisés conta do trabalho, né, de refazimento do olho, que era uma pessoa cega e que conseguiu voltar a enxergar. Eu não lembro se é nele ou se é nas Sete Sementes, mas de qualquer Eu acho que é forma, nas sete Cris, sementes. é, de Uhum. qualquer forma, Cris, assim,
espiritualmente falando e epigeneticamente falando, né, existe, né, e geneticamente falando, existe sim a possibilidade de a gente ter uma recuperação, né? Em primeiro lugar, a gente não ter a crença de que a gente não vai se curar, né? Porque assim, pela parte espiritual e pela parte dos amparadores, a cura, ela sempre é possível, né? Depende do percurso que a gente está fazendo, né? De vida, percurso de programação existencial, de que pensamentos e emoções fez com que a gente chegasse até esse ponto. Então, a cura, ela é sempre possível, né? Para você poder trabalhar um pouquinho com essa crença, né? Então, com imposição de mãos, com entendimento melhor da espiritualidade, com um trabalho junto com os amparadores espirituais, né? Então, é que a gente quando a gente está realmente numa situação como uma insuficiência renal, às vezes a gente fica nessa encruzilhada, fala assim, nossa, será que é possível, né, recuperar? Né? Então, tudo é possível, né? E mesmo relatos. Existem muitos relatos assim de curas que parecem milagrosas ou parecem impossíveis, né? A gente tem bastante relato em relação a isso, tanto descrito em livros quanto o nosso mesmo, né? Então a gente pode, num outro momento, conversar mais sobre isso, né? Então sempre é possível. Se quiser seguir, eu vou dando uma olhada aqui nas perguntas. Uhum. Bom, até complementando, né, essa questão que você respondeu, é, é, eu acho que a todo momento cabe, né, a gente perguntar qual caminho de vida a gente tem feito e as repercussões dessas escolhas que a gente faz na nossa vida, porque quando impacta, né, de uma forma positiva na vida das outras pessoas, a gente também tem um auxílio, né, dos amparadores e de consciências mais elevadas para que a gente trabalhe, né, como uma ferramenta. Então, essa questão de se questionar, de entender o caminho que a gente tem feito, né, a todo momento, e do que a gente está gerando, né, porque quando a gente faz essas reflexões, não é só sobre a gente, é sobre todo o nosso entorno, como consequência, com relação à nossa descendência, que a gente vai colocar aqui também, né, então, isso impacta de forma bem extensa, né? E os amparadores, eles conseguem enxergar de uma forma bem mais ampla do que a gente. E quando tem essa sinceridade desse trabalho, do querer fazer diferente, do querer fazer melhor, e esse trabalho mais amplo como ferramenta, a gente também tem esse auxílio até na recuperação, né? De alguma doença, Sim. alguma questão que pode estar diminuindo o tempo de um corpo físico, né, ou trazendo alguma Uhum. dificuldade para o corpo físico se manifestar. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. A Diel coloca, e qual o motivo de algumas consciências avançadas terem saúde frágil? A egrégora de planetas primitivos provoca isso? Você está falando, Diel, de uma consciência, né? São várias. Aqui eu acho que a gente pode deixar até para uma outra live, porque a gente está falando de consciências avançadas, né? É uma situação bem diferente de nós como consciências primitivas em relação a doenças, né? O porquê que a gente produz a doença é bem diferente. É uma pergunta bem interessante, mas a gente pode deixar em outro momento para falar das consciências avançadas mesmo, né? Não fica bravo comigo, hein, Angel? Arthur, no caso de câncer de mama e ovário hereditários, aquelas consciências, avô, mãe e filha, por exemplo, estariam ligadas por alguma condição emocional grupo kármica para terem esse tipo de repercussão? É uma coisa que a gente ia comentar, né, Maritza, sobre. São várias coisas. Por exemplo, né, se a gente tem um falecimento de alguém na família, né? E que tem um certo padrão energético, ou se tem algum vício ou alguma doença, né? Quando ela falece e fica próxima da gente no nosso campo áurico, no nosso campo energético, a gente pode, de certa forma, desenvolver aquela doença que era da outra pessoa, ou começar a ter um vício como alcoolismo,
né? Tabagismo, coisa que não é nossa e que a gente acaba, por esse acoplamento, acaba adquirindo por essa relação, né? Então, essa parte espiritual é uma coisa assim, que existem vários fatores, né? Outra coisa que a gente ia comentar em relação à epigenética, né, Maritza, essas marcas epigenéticas, o que acontece, por exemplo, com uma pessoa pode ir para várias gerações, né? Pode se estender para várias gerações à frente. Você quer comentar um pouquinho a respeito das mães, né, que passaram pela fome, né, e que acabaram tendo alteração nos fetos, né, nas crianças, nos bebês, mas que continuou para outras gerações também, né? Sim, essas alterações epigenéticas, elas também são passadas, né, de geração para Uhum, geração. Nesse exemplo do camundongo que eu falei, as gerações desse ratinho também, o ratinho que era magrinho, marrom, ele uhum, passou essas alterações que eram epigenéticas, não tinha alteração na molécula do DNA, mas essas metilações, elas foram transferidas. Que bom, né, que aí levou uma herança mais saudável, né? E também, nos humanos, a gente pode ter essa herança dependendo da fase que a mãe passou por alguma situação de estresse, né? Se foi no início da gestação, antes da gestação, dependendo da fase gestacional. Então, teve esse estudo bem grande que foi realizado com mulheres gestantes que passaram por situação de fome durante a Segunda Guerra na Holanda, né? Esse uhum, experimento ele aconteceu com essas mulheres que acabavam ingerindo 800, né, calorias ao invés de 3.000, 2.500 que eram necessário para elas, né? E uhum, aí, nesse estudo, foi observado que as crianças que nasceram dessas mães que passaram por fome no primeiro trimestre, elas desenvolveram transtornos, né, mentais e alteração na nutrição delas, né? Eles desenvolveram obesidade como mecanismo compensatório. E o nível de crianças com esquizofrenia foi tão elevado como nunca tinha se visto. E esses filhos, né, eles também, ao terem filhos, transmitiram essa alteração epigenética para os seus filhos. Então, isso foi uhum, passado também. E isso, né, foi a exposição desse fator estressante durante a gestação. uhum, Antes da gestação, não só com relação às mulheres, tá? Com relação aos homens também. Mesmo na pré-adolescência, tem um estudo que foi feito na Suíça e na Inglaterra com adolescentes. Esses adolescentes, eles tiveram como comportamento na pré-adolescência uma alimentação acima do necessário, né, um exagero, uhum, e também começaram a fumar. E aí foi visto nas suas gerações, duas gerações na sequência, que tiveram tempo de vida, né, a longevidade deles foram mais curtas. Então, isso tudo é passado, mesmo que não tenha exposição direta, né, da gente pensar que teve os sinais químicos, que a mãe passou pelo sangue, foi pela placenta e tudo, né? Essas alterações epigenéticas, elas podem passar, mesmo nessa situação que eu falei com os pré-adolescentes, na formação do esperma, né? Então, levar essa característica por duas gerações, né, que foi o que uhum. aconteceu nesse experimento. Mas eu acho que o importante para saber, né, nessa questão, né, Maritza, ou, por exemplo, se a gente teve uma infância, né, muito difícil, né, em termos de afeto, de acolhimento dos nossos pais, tal, e isso também influencia no que a gente vai ser em adulto, né, em termos de equilíbrio mental, emocional, de doenças físicas. Então, como foi a nossa infância influencia, né, em tudo que a gente vai ser agora, em termos de doenças também. Porém, o que é muito importante a gente entender, mesmo que a gente tenha tido uma infância difícil, ou mesmo que eu tenha herdado epigeneticamente alguma alteração, né? Que a gente pode modificar tudo isso, né? Fala assim, puxa, eu tive uma infância traumática, foi difícil, né? Eu não tive tanto afeto, eu tive muita, né? Muito trauma, muitas mesmo assim, a gente tendo todo esse conhecimento agora da espiritualidade, de comportamentos, de emoções, né, de sentimentos, de genética, epigenética, a gente pode modificar completamente isso,
Então a gente não precisa, né, ficar preso a isso, né? Puxa, realmente, eu tive uma infância super difícil, né? Eu tive traumas, foi muito triste, foi muito complicada, mas tá bom, foi. Eu tenho esse conhecimento, eu posso modificar completamente isso, eu posso não ter as doenças que a princípio seriam para aparecer dessa infância difícil. Sim, eu posso modificar completamente. Eu acho que isso é importante, né, da nossa live de hoje. A gente saber que traumas provavelmente todos nós carregamos ao longo de várias vidas e ao longo de várias gerações, mas a gente pode finalizar aqui, a gente pode mudar completamente agora. Sim. Hum, Essa frase do Moisés, de que ele fala que nós somos herdeiros de nós mesmos, já explica tudo, né? Então não existe uhum, o determinismo nem pela genética, nem pela epigenética. Essas reversões, né, dessa metilação, ela pode ser tanto positiva quanto negativa, né? Igual eu falei do uhum, ratinho, que a descendência foi saudável e pode levar isso para frente. Isso pode acontecer, né, de forma positiva. uhum. Qualquer alteração a gente pode fazer a nível físico, né, nas nossas células, por esse mecanismo que eu expliquei, por essa parte energética, tudo dependendo dessa forma como a gente lida, né, Erika? Sim. A Fabi Murad pergunta: podemos ter o gene, mas nunca desenvolver a doença? É correto pensar assim? Sim, é correto pensar assim. Sueli, o Dani coloca que legal saber como funcionam essas caixinhas. Sueli Contardi coloca essas expressões de gene pode influenciar no perfil da pessoa e o filho herdar o mesmo tipo de câncer da mãe? Sim, Sueli, mas pelos exemplos que a gente deu, a gente pode modificar, né? Apesar de eu ter herdado, por exemplo, um gene mutado que tem alta chance de que a filha tenha o câncer de mama, eu posso modificar completamente, né? A expressão que eu vou ter, né, no meu corpo físico dessa doença, e ele nunca se manifestar, né? Por tudo isso que a gente está falando, né? Gestão de estresse, alimentação, exercício físico, cuidar dos pensamentos e emoções, né? Fazer práticas energéticas, trabalhar com imposição de mãos. Nossa, atualmente o que a gente chama de práticas integrativas, né, Maritza? Sim. Né? Fabi também coloca, Sueli, pelo que eu estou entendendo, tudo vai depender da nossa alimentação, pensamentos, atitudes, isso mesmo. Dani coloca, eu penso que muitos seres humanos devem ter bastante resistência em aceitar que podem se curar, mas que isso demanda mudanças internas e externas muito sérias. Sim, Dani. Fabi, existe algum livro sobre alimentação, algum que indique qual a melhor dieta a seguir? Fabi, tem um livro que eu gosto muito. Nossa, em termos de livros, é muito, muito livro que a gente tem. E se alguém quiser saber assim mais sobre bibliografia, pode mandar uma mensagem no WhatsApp do SEC, aí eu passo, né, toda a bibliografia que a gente tem. Fabi, em termos de alimentação, tem um livro que eu gosto bastante que chama Comer para Não Morrer, que é do médico chamado Dr. Michael Greger, né? É um livro fantástico, ele é meio que um resumo de tudo que existe atualmente de estudos em termos de alimentação. É um livro excelente, eu recomendo bastante, né? Você quer complementar? Não, eu acho que essa pergunta da Débora é bem interessante. Ó. Minha família Hum, não tem casos de câncer, mas eu tive. Como isso se explica? Será por parte da uhum, alimentação? Né, baseado no que a gente conversou, já é uhum, entendido que 95% do câncer ele não é causado por uma questão genética, né? Mas por uhum, essas questões que a gente comentou, e até recomendo para quem quiser, eu não sei se o Fábio já colocou aqui, se não, se puder colocar, a biologia da crença, né, do Bruce Lipton, e até tem um sim, vídeo no YouTube, quem quiser assistir, porque ele mesmo está ali explicando, né, o porquê que aquelas células se modificaram, se não é explicado geneticamente, né? uhum, Como que está acontecendo essas alterações se não teve alteração na sequência do DNA?
Então, até um questionamento que ele próprio faz, né? Para que rumo uhum, eu estou dando a minha vida, né? Que rumo eu estou tomando na minha vida? Em qual momento, né, que pode ter acontecido alguma questão, as minhas dificuldades na relação com as pessoas, como tem sido, sabe? De realmente fazer um cheque de realidade. Quais são as questões que me incomodam, que eu não consegui resolver dentro de mim? Isso talvez exija até um auxílio profissional, mas que essa uhum, revisão ela é muito importante e muito determinante até num processo de cura. Quando não é uhum, feito esse tipo de coisa, é que a gente vai vendo que algumas doenças elas acabam se repetindo ou que elas acabam se agravando, né? Por quê? Porque talvez não tenha mudado esse fator externo, que a gente fala externo não alheio a nós, mas na nossa forma de enxergar as coisas, a nossa lente que está entre o que é real e o que existe dentro da gente, o que existe dentro das nossas células, que vai sendo a resposta disso. Como eu falei, a realidade pode estar ali de uma forma, eu enxergo de uma forma, a Erika enxerga de outra. A gente tem aquele uhum, mesmo gene, né, que pode me predispor a um câncer. Eu enxergo de uma forma negativa. Então, eu tenho uma predisposição muito maior de desenvolver alguma doença do que a Érica que enxerga a vida de uma forma mais positiva. E isso não pode ser algo também tão utópico, né? Falar, mas como que eu vou pensar positivo diante de tantas circunstâncias, né? Mas a gente sim, tem sim relatos de várias pessoas que passaram por muitas questões, né, difíceis, igual ela relatou, né, de guerras, de fome, de abuso, e que elas conseguiram superar isso pela forma como elas enxergaram aquela realidade. Essa forma de enxergar, essa forma de lidar com as situações estressoras é que vão fazer a uhum, diferença no que o meu corpo responde, não exatamente a situação em si. Senão a gente ia ser uhum, totalmente marcado, concorda? Todos os nossos genes iam ter aquela expressão, porque a gente já passou por muita coisa, a gente já trouxe também dos nossos vidas anteriores e dos nossos antepassados muita coisa difícil. A gente ia expressar sim. muitas doenças. Então, eu acho que a forma como a gente vai encarando a nós mesmos, as nossas questões com o externo é que vai fazendo essa diferença. Sim. Débora, tem um livro chamado Anticâncer, que é bem interessante. Tem um estudo que avaliou crianças que foram adotadas, né? Por exemplo, crianças que na família dela não tinha um histórico de câncer, né? Na família original, biológica, não tinha essa história de câncer, mas que foram adotados por famílias que tinham alto histórico de câncer, né? De pai, avós, tios, né? Com câncer. Então, mesmo ela sendo adotada, biologicamente ela não tendo uma genética para desenvolver câncer, naquela família ela chegava a desenvolver. Por toda a forma, né, cultural, de viver, da alimentação, de todo um padrão de vida, de uma forma, de um estilo de vida daquela família, né, ela acabou desenvolvendo câncer, mesmo não tendo biologicamente essa predisposição. Então, esse estudo é bem interessante, Débora, né? Eu acho que tem uma coisa bem interessante também, não sei, vamos ver, a gente está nos 5 minutos finais, mas como a gente deu uma caída, a gente pode dar mais uns 10 minutinhos, né, É Maritza? Né? verdade. Até 9h05. Então, duas questões interessantes. Um é falar um pouquinho a respeito de energia, chakras, né? Lá no início eu estava comentando sobre os nossos pensamentos e emoções, que são a origem das nossas doenças, né? Mas eu estava falando que à medida que a gente vai encarnando, né, várias encarnações, a gente vai lidando com ameaças, com medos, fazendo uma organização defensiva, né? A gente vai criando mecanismos de defesa, né? E os nossos chakras, que é a nossa é um aparato energético de captação, exteriorização de energia, de expressão, de percepção de tudo que está à nossa volta. Os nossos chakras estão o tempo todo fazendo uma leitura das energias do ambiente, né? E o tempo todo que a gente pensa, ou sente alguma coisa, ou tem alguma emoção, também a gente está produzindo energias através desses chakras, né? Eu falo assim, puxa vida, e aí, essa parte energética, como se interliga com o corpo físico? Sim, existe uma interligação, né, com o nosso sistema nervoso,
com todas as nossas células, com a circulação, então a energia entra através dos nossos chakras, né? Ela vai passar pela parte do sistema nervoso, circulatório, até chegar nas células, assim, essa interligação, energia e corpo físico, ela acontece, né? É claro que nesse momento, como eu disse no início, a gente não tem nenhum aparelho que consiga medir, verificar isso, mas a gente vê esse lado energético e a gente vê a consequência física. Então, essa interligação é a interligação que existe, né? Por exemplo, quando a gente está também, quando a gente está tendo uma dificuldade, né, uma doença, alguma coisa assim, geralmente ela tem origem nas energias do nosso chakra básico, que é um chakra emocional, né? Que a origem é ali que as energias da nossa raiva, mágoa, ciúmes, inveja, né? Frustração, medo, é ali que se originam essas energias. E quando a gente tem alguma dificuldade, alguma doença, pelo menos uma das frequências desse chakra, ela está com um problema, né? E para quem enxerga através de clarividência, começa a ver deformidade dos chakras, desse aparato energético que interliga, né, o nosso corpo físico com os corpos, né, com o duplo etérico, com o corpo astral, com o duplo dourado, corpo mental, todos os nossos corpos, elas são interligados através desses chakras, né? Então, existe uma interligação energética nas várias dimensões, né? E quando a gente enxerga através de clarividência que existe uma deformidade dos chakras, que ela não está funcionando bem, que a circulação de energia, né, através dos nossos canais energéticos não está ocorrendo, ela vai ter uma consequência na parte física, e aí aparece a doença. Então, a gente tem essa parte energética e a consequência física. O que aparece no físico é posterior à energética no corpo astral, no nosso duplo etérico, ele aparece primeiro e ela vai se materializar no nosso corpo físico. Então, essa interligação ela é muito forte, apesar da gente não conseguir, né, comprovar cientificamente, porque a gente ainda não consegue, a gente consegue ver um lado e a gente consegue ver a consequência do outro lado, né? E a gente está trazendo exatamente a epigenética, porque isso exemplifica demais o que a gente fala, né? Como é que as nossas energias, como é que é o nosso padrão de pensamento e emoção, ela se transforma em doença, né? Antigamente se falava mais pelo mecanismo do estresse, da produção de cortisol, a gente, né, no nível de estresse que a gente tinha, a gente produzia cortisol, né? E isso levava a uma série de alterações no nosso organismo, né? De hipertensão, diabetes, diminuição da nossa imunidade, né? E por aí vai. Mas você quer falar um pouquinho daquele experimento da lambida dos ratos? Ah, Né? esse De experimento é como, muito legal. que é bonitinho, né? O experimento é o seguinte, foram divididos, né, as ratinhas, coitadas de novo. Um grupo de ratinhas, elas lambiam, né, a sua prole. Ficavam próximos e elas lambiam. E aí, um outro grupo não tinham esse tipo de comportamento, né? Ficavam distante da sua cria e não tinham esse comportamento de lamber, não tinha esse vínculo, né? E aí foi estudado nesses filhotes que os filhotinhos que foram lambidos, eles desenvolviam uma capacidade melhor de lidar com o estresse, né? E Uhum, nesse experimento foi até avaliado, né, a nível cerebral que havia essa metilação, havia a expressão de um genes que é um receptor, né, que significava essa adaptação melhor em situações de estresse. Naqueles ratinhos que não tinham esse comportamento, não recebiam, né, essa lambida da mãe, eles se tornaram ratinhos mais ansiosos na fase adulta, então eles tinham mais dificuldades para lidar com situações de estresse e na análise do cérebro delas não tinha, né, aquela metilação que favorecia, né, esses receptores de estarem em quantidade suficiente para deixar eles numa situação de menos vulnerabilidade, né, ao estresse. Então é uma situação que pode ser levada também para os seres humanos, né? Lambida, na verdade, significando ali o vínculo, o afeto, e a gente sabe porque já tem estudos, né, relacionando com as consequências por toda a vida. Então, sim.
Tem até uma pergunta aqui que eu achei interessante, da Pri Mendes. Se uma mulher gestante movimentar as energias, o bebê vai nascer com o corpo energético mais desenvolvido? Essa é a primeira vez que eu vejo uma Hum. pergunta assim, né? Achei Uhum, interessante. Do que a gente sabe, é que a forma como a mulher lida durante a gestação, isso em termos de vários aspectos, tá? Físicos, energéticos, emocionais, tudo isso interfere a nível bioquímico, hormonal, isso vai como sinal químico pelo sangue para o uhum, feto, e isso tem repercussões. Também na parte de psiquismo fetal, né? Então já foi estudado que tem influência, né? Na forma como a criança vai se constituindo dentro da barriga da mãe. Então, eu não saberia te responder se tem esse corpo energético mais desenvolvido. Porque quando a mulher está movimentando energia, não é só esse fato de circulação de energia que pode mudar ali a composição da criança. É uma série de fatores que está envolvido, como eu falei antes, né? O sentimento, as emoções que estão envolvidas, o contexto todo que está envolvido. A gente sabe que no primeiro trimestre a consciência está ali do lado da mãe, na verdade. Então ela está é uma consciência que já vem de outras vidas, não é uma consciência zero, né? Então ela já tem um contexto dela e que também está vendo todo o contexto envolvido ali com essa gestante. Então tudo isso vai influenciar. Só a questão de circulação de energia, eu não saberia te falar se vai dar esse resultado, porque depende muito mais do que isso. Como a Erika falou, a nossa movimentação energética vai depender não só, né, a questão eu vou movimentar a minha energia e eu vou mudar aquilo que eu sou, aquilo que o meu bebê vai ser. A mudança ela vai acontecer de uma forma bem mais profunda, né? Um entendimento que tem que ser bem maior. Você quer complementar alguma coisa, Érica, nessa não, pergunta? não. Uhum. Independente disso, assim, o que a gente chama, né, de movimentar, acho que eu entendi que era a circulação de energias, né? Então, essa prática diária, ao mesmo tempo que você vai trabalhando muitas questões emocionais e dificuldades emocionais, ela é extremamente válida, né? Trabalhar com autoimposição, circulação, né? E várias práticas energéticas, né? Mari, estamos nos finalmente, né? Gostaria de agradecer muito, né, a participação de todos. Existem vários CDs que o Moisés comenta sobre doenças, a relação dos chakras com as doenças, né, vários vídeos, né, então tem muita coisa boa, né, e quinta-feira a Vivi vai falar sobre, se eu não me engano, a Vivi vai falar sobre acoplamento áurico. Então, acompanhe nossos canais, nossas lives e agradeço muito a sua participação, Marissa, e a participação de todos que tiveram, né, ao longo dessa última hora com a gente, né? Muito obrigada, Érica. Obrigada a todos e até a próxima. Até. Boa noite. Boa Tchau, tchau. noite.